Já se faz cá, um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Hoje vamos conversar com Bernardo Moreira. Olá Bernardo, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer, eu também agradeço muito o vosso convite e fico muito feliz por participar aqui no vosso programa, sem dúvida. Bernardo nasceu em Lisboa no seio de uma família com pergaminhos nos meios culturais. É filho de Bernardo Moreira, binau, engenheiro e contrabaixista do lendário quarteto do Hot Club Portugal e também, posteriormente, presidente da direção do clube. E também da poeta, romancista e ensaísta Ivete Centeno. Bernardo tem aqui um legado cultural invejável. Eu penso que já vem do seu avô. É provável, o meu avô, na altura em que estudava em Coimbra, ele depois acabou por ficar em Coimbra, foi um académico, um professor universitário, mas na sua juventude diz a lenda que ele ainda acompanhou o pai do Carlos Paredes, o Artur Paredes. E, portanto, era um homem que gostava muito do fado de Coimbra, da canção de Coimbra, e quem sabe, talvez venha daí. Ainda venha daí. O meu gosto também pela música do Carlos Paredes, que tem sido uma paixão que me acompanha há muitos anos. Iniciou os estudos musicais aos 16 anos, frequentando a Academia dos Amadores de Música de Lisboa e estudando com Fernando Flores, Nils Igman, Rufus Reid e Ricky Workman. Penso que tenham sido bastante importantes na parte da formação musical nessa altura. Não, sem dúvida. Eu na altura na academia, como disse bem, estudei com o professor Fernando Flores, que foi o professor do Carlos Bica, de uma série do Mário Franco, de uma série de contrabaixistas, uns que depois fizeram as suas incursões pelo jazz, mas ele foi responsável por uma série de contrabaixistas que fizeram carreira nas orquestras portuguesas. Portanto, foi um professor com uma importância fundamental no percurso de muitos de nós. Depois, os outros que referiu foram encontros que eu fui tendo e tive a sorte de poder ter algumas aulas com o Nils Henning Pedersen, que era um contrabaixista mítico nórdico, dinamarquês, que infelizmente já não está connosco, mas que foi uma pessoa muito simpática e que me recebeu sempre muito bem, e na altura, na fase em que se está, enfim, ávido de conhecimento e de estudo, tanto ele como depois os outros dois tiveram, com pesos diferentes, mas todos eles, com as aulas que eu consegui ter, abriram-me também uma série de oportunidades, não é, no universo do jazz. E de maneira que, sim, pode-se dizer que foram, assim, as referências do ponto de vista pedagógico que eu indicaria, assim, à primeira, sem dúvida. Não contando depois com aqueles mestres que eu devorei nos discos, não é? Sim. E à distância. Já lá vamos. Em meados da década de 80 fundou com os seus irmãos, o Pedro, o Miguel e o João, o grupo Moreira Jazz Tet. Depois, entretanto, o Miguel abandonou a prática musical e enverdou pela astrofísica. Claro, e depois foi ser mais maluco ainda, não é? E depois foi substituído pelo seu primo, o Bernardo Sassetti. Exatamente. Portanto, uma substituição de peso, é? Digamos, bastante peso. Lá está a família Bernardes, não é? Claro. O grupo Moreira Jazz participou em vários festivais e concertos em todo o país e depois gravou o álbum Luandando em 95 com o trompetista Freddie Hubbard. O Freddie Hubbard. E também com o Moreiras Quinteto. Moreiras Jazz Tete, Moreiras Quinteto, qual é? Nós nunca acertámos muito com o nome, não é? Na altura usava-se muito o Jazz Tete
Exato. E nós um bocadinho influenciados por Vilas Boas, com quem nós privámos com muita sorte, ainda privámos bastante com ele, e entre ele e o meu pai, o Manel Jorge Veloso, eles achavam que Moreiras Jazz Set, que era o nome que podia funcionar, mas nós, para ser sincero, ao fim destes 30 e tal anos, nós nunca nos convencemos muito com o nome, e portanto andávamos sempre hesitantes entre o Moreiras Quinteto ou Moreiras Jazz Set, e isso foi para nós uma questão que nunca ficou muito bem resolvida. Não é importante. Mas também não interessa nada. Nada, absolutamente. Este álbum, o Luandando, foi o seu primeiro álbum? Não foi o primeiro álbum que eu gravei, ou seja, com em termos, talvez em nome próprio, sim. Em nome próprio, quer dizer, connosco Moreiras, com os Moreiras, sim, e o Sassetti ao Leme, ou seja, e se bem que depois o disco não correu como nós queríamos, porque a história eu conto rapidamente, na altura o João estava com um problema de saúde relativamente grave e esteve sem tocar uma série de anos nessa altura. E nós queríamos gravar o nosso disco de originais e, portanto, o João não estando com saúde para poder gravar o disco, nós na altura, com aquela loucura da juventude, achámos que podíamos convidar o Freddie Eber para vir gravar o disco connosco. Só o Freddie Eber. Só o Freddie Eber, não é? Aquela inconsciência da juventude. Mas a verdade é que eu enchi-me de coragem, peguei no telefone, liguei-lhe, e não é que ele disse que sim. Bem, nós ficámos aterrados, porque ele tinha dito que sim, e agora era preciso que ele viesse e que nós o conhecêssemos pessoalmente, não é? De maneira que isso começou logo por ser uma emoção e uma nervoseira gigantesca. Mas a verdade é que ele veio e nós tínhamos planos para o disco, só música original e relativamente complexa, todos contentes, íamos ter um discaço. E ele chega e a primeira coisa que nos diz malta, eu já não tenho idade para estar a ler papéis difíceis, não me façam isso. Nem pensar. Quando muito... E então nós ficámos a olhar uns para os outros como quem diz, neste momento não temos disco. E ele disse, tocamos uns temas meus e tudo bem, um ou outro original vosso que não seja muito difícil. Bem, e nós ficámos em estado de choque. Porque ele deu-nos cabo da ideia central do disco. Exato. Ou seja, 80% do repertório nunca o gravámos porque ele se recusou a estudá-lo. E de maneira que isso começou logo dessa maneira. Acabámos por estar um tema do Sassetti, que é o Brontossauros, que está e um tema ou outro do Pedro, mas que eram os temas mais acessíveis, e o resto foram temas dele. E pronto, a história do Luandando tem essa... Claro que nós hoje em dia com a distância achamos graça, não é? Claro. Na altura nós ficámos em pânico. Stress. O gajo deu-nos cabo do disco. Mas pronto, a verdade é que também não é para todos fazer vir o Freddie Eber de Nova Iorque, não é? Claro. Para Lisboa. E portanto fica essa história curiosa. E... Sim. Mas que na altura foi traumática, atenção. Acredito. Mas depois passou. Não, passou logo, claro, com a emoção de o ter ali no OT. Nós depois tocámos uma semana inteira no OT. Foi no OT, sim. Com ele. Foi uma cena incrível, que é ter o Freddie Eber ali ao lado. É uma oportunidade única. E portanto o trauma passou rapidamente, mas agora no estúdio sofremos. Tratamento de choque. Tratamento de choque. Eu nunca mais esqueço a cara dele a olhar para nós e dizer, malta, eu já não tenho idade para estar aqui a descascar papéis difíceis. Nem pensar, e nós, ups! Ok. Mas enfim. Pronto, isto também vai entroncar com as perguntas que se seguem, que é o percurso com os grandes músicos de jazz, o Al Grey, o Benny Goldman, o Bruce Bart. Temos aqui o resto do programa a falar desses nomes. Portanto, como contrabaixista, foi uma experiência enriquecedora nesse aspecto. Claro. É fabuloso ter-se a oportunidade de tocar com essa malta absolutamente fulcral, não é? Na história do jazz. Ter a oportunidade de tocar já bem. O Freddie Eber já falámos. Eu depois, uns anos depois, toquei com o Wayne Shorter, toquei com o Curtis Fuller. Tudo nomes que para mim e para os meus irmãos e para o Bernardo Sassetti eram referências, eram figuras inatingíveis, não é? E de maneira que quando a gente de repente percebe que estamos ali com eles ao nosso lado a tocar, são imagens que eu nunca mais esqueci. E foram oportunidades incríveis de aprendizagem e fez-nos evoluir muito como músicos. E curiosamente, a minha experiência com o Wayne Shorter
foi muito responsável por eu depois até começar a fazer incursões noutras áreas que não o jazz. O Wayne Shorter é um iluminado, foi uma luz que me apareceu ali, parecia uma daquelas aparições de Fátima, mas na versão jazzística. Ele abriu-me completamente os horizontes musicais. Ao contrário do que se possa pensar, eu a partir daí comecei a ouvir muito mais música do que ouvia até então, que era um jazz muito canalizado para um certo estilo, não é? Exato. E eu com o Shorter comecei a ouvir outras coisas. E à procura também de outras coisas. Sim. Isso foi... E é a partir daí que eu começo a interessar-me pela música portuguesa, pela música popular. Aquela interação com o Mário Lajinha também importante nesse aspecto. Não? Também, claro que sim. Foi uma claro longa relação, não sei quanto tempo, mas... Pois, já o primeiro disco que nós gravámos foi tipo em 91, que é aquele disco do quinteto dele, que se chama Hoje. Penso eu que essa gravação é de 91 ou 92. Sim. Eu começo a tocar com o Mário em 1990. De maneira que isso também foi... E tem sido, felizmente, nós continuamos a tocar e é uma alegria, sempre que nos juntamos. E um privilégio, claro. É maravilhoso. E esses horizontes alargados também à parte de fadistas e cantores de relevo, Camané e Cristina Branco. Eu penso que quem hoje faz parte da banda que acompanha a Cristina, não? Sim, já há muitos anos. Sim. Com ela. Também tem sido uma experiência fantástica, lá está. Porque eu, com a idade, fui descobrindo uma série de vontades de fazer música diferente e de não me fechar sempre no mesmo universo, não é? E de maneira que tenho conseguido gerir isso, felizmente, entre o jazz, o fado, a música popular portuguesa. Sim, com o Paulo Oliveira, também, com os poetas de música portuguesa. Sim. O Lisboa que adormece e o Fado Roubado, não é? Sim. Exato. São álbuns importantes, não é? E pronto, penso que já entendemos como é que aconteceu este interesse por estes géneros de música portuguesa, não é? Foi a partir daí, foi assim. Foi completamente. Houve ali um abrir de portas e de repente... Porque o nosso percurso inicial foi muito centrado num certo tipo de jazz. E eu não me arrependo, porque isso a verdade é que dá uma base muito sólida na formação. E eu tento passar isso aos meus alunos atualmente. Nós somos livres de fazer tudo. E é fundamental ter essa abertura de espírito. Mas as bases é como aprender a falar uma língua nova, não é? Tem que se aprender bem. O vocabulário, a gramática e o jazz dá isso. Dá esse treino, essa rapidez. E depois aplicar isso... Os vários discursos, digamos. Claro, são exatamente. As outras... Exato. Sim. Exato. Na discografia que tem, há 3 álbuns com o Mário Lajinha e há um com a guitarra portuguesa com o Miguel Amaral. Com o Miguel Amaral, sim. Que álbum é que foi esse? Eu não tenho agora aqui. Esse álbum, eu penso que ele não está... acho eu. Espero não estar aqui a cometer nenhuma inconfidência. Eu tenho a ideia que o álbum não é muito acessível porque não está nas plataformas digitais. E de maneira que escapou um bocadinho aqui à evolução. Eu não sei exatamente porquê, mas ou seja, privou muita gente de o conhecer. Há muita gente que não faz ideia que esse disco existe. Eu não conheço, eu sei que existe, mas não conheço. Exatamente. Uhum. E de maneira que não é fácil de o conseguir ouvir, porque a pessoa tem o disco físico ou ele não está presente em lado nenhum. E isso foi foi uma espécie de paralelamente ao percurso do trio com o Alexandre Frazão, que esse sim existe já há muitos anos e nós temos vindo a fazer regularmente discos. Vá-se lá saber porquê. O Mário terá sido desafiado, não me lembro bem por quem, não sei, acho que foi uma encomenda que lhe fizeram, a páginas tantas, e nasceu a ideia de fazer um disco ligeiramente diferente do trio convencional com o Alexandre. E ele lembrou-se, na altura, ele estava a fazer os Sombras com uma espécie do Ricardo Paes. Foi uma espécie de uma peça que metia alguns cantores de fado, metia uma encenação maravilhosa do Ricardo Paes. E andava à volta desta história do fado. Eu penso que aquilo se chamava Sombras, já não me lembro muito bem.
Mas nessa altura o Mário fez a direção musical do espetáculo e conheceu o Miguel Amaral precisamente aí, que também era amigo do Ricardo Paes, e eles conheceram-se aí. E ficou a ideia de um dia se fazer um disco em trio, mas com o Miguel Amaral. E o disco vem daí. São tudo originais do Mário. E o disco nasceu dessa vontade de se fazer uma cena um bocadinho diferente. E a paixão pela guitarra portuguesa. E depois editou também os discos inspirados em Carlos Paredes, não é? E ao Paredes Confesso. O meu lado, Paredes, sim. Do meu lado, eu lá está. Vem do avô. Pois, é que as coisas, se calhar, não são por acaso. Mas uma coisa que eu nem sempre digo, porque também acho que se o contexto fizer sentido, eu às vezes refiro isso, mas outras vezes também acho que não pode soar um bocadinho vaidoso, e portanto eu nem sempre falo nisso. Mas a verdade é que eu tive a sorte, nos anos 90, por 2 vezes, tocar com o Carlos Paredes. E que foi uma sorte incrível, porque... E também eu devo um bocadinho ao Mário Laginha, porque nós, na altura, isso hoje em dia seria difícil de imaginar, mas na altura era normal organizar-se um concerto de jazz em que a primeira parte era o Carlos Paredes a solo. É uma coisa incrível. E isto aconteceu em 1990, 91. Um concerto que era um concerto duplo. Primeira parte, Carlos Paredes. Segunda parte, quarteto do Mário Laginha. E o Carlos Paredes, muito simpático, veio ter connosco no ensaio de som e disse, era muito giro, era nós, no fim, juntarmos e tocarmos juntos. E isso aconteceu nessa altura, aconteceu 2 vezes. E foi uma coisa que me marcou brutalmente. Nem eu tive a noção na altura. Mas uns anos depois, começo a interessar muito pela obra dele e comecei a estudá-la e a ouvi-la, e isso deu os tais 2 discos, um feito no princípio em 2002 ou 2003 e outro mais recente agora de 2022. Foram 2 discos em que eu faço uma espécie de um diálogo com a música do Carlos Paredes. Mas a paixão vem daí, desse encontro. Absolutamente, para mim foi uma coisa, eu era super jovem. E aquilo marcou-me brutalmente. Ele, com uma humildade incrível, uma simplicidade, mas punha as mãos naquela guitarra e aquilo... Eu penso, tanto eu como o Mário, ficámos sempre com essa sonoridade na cabeça. Sim, não saiu. E pronto, e depois foram 30 anos a gerir uma série de coisas. E no meu caso deu estes 2 discos, que eu também tive. Os 2 discos têm uma distância temporal bastante grande, não é? Porque 2003, 2021, sim. Exatamente, ou seja, aquilo ficou sempre ali a fervilhar na minha cabeça. E pronto, e foi no que deu. Mas é curioso como as coisas podem ter impacto sem que a gente tenha noção na altura, no momento, não é? E no álbum Cantigas de Maio, que eram os temas de José Mário Branco, José Afonso, Fausto, Sérgio Godinho, aí é com o André Santos na guitarra. Aí é com o André Santos na guitarra, é com o João Neves na voz e com o Ricardo Dias, que tem sido um parceiro também de muitos anos. É um músico extraordinário com quem eu adoro trabalhar e tocamos juntos já há muitos anos também. E, aliás, foi ele que me convidou para outra coisa que na altura eu adorei fazer e que me abriu também outras portas. Que foi com o Vitorino, aquele do Alentejanas e Amorosas. Sim, e o Ricardo fez a direção musical desse disco. Acho que o disco é de 99, se não me engano. E convidou-me para gravar. E essa foi outra experiência que na altura eu, músico de jazz completamente muito... orientado só para aquele estilo, não é? Todas essas experiências acabaram por ter um efeito em mim gigantesco, que eu hoje à distância consigo perceber. E essas cantigas nasce essa vontade de fazer um disco também com autores portugueses, mas com uma vertente muito mais orientada para uma cena mais portuguesa do que propriamente jazzística. Está ali na fronteira, talvez. E tem aí o Delta, que é a criação do Trio Sul, não é? Desemboca aqui neste projeto. É dessa altura. O Sul é consequência também destes últimos 10 anos com a Cristina Branco. Porque o Trio Sul é o trio que suporta a Cristina Branco. E nós temos tantas horas de palco, tantas, e passamos tantas horas juntos,
que rapidamente começámos a querer fazer um disco instrumental, só os três. E estamos muito rodados uns com os outros. E, portanto, começou a nascer essa vontade já há alguns anos. E materializou-se agora neste disco. Nós já estamos a trabalhar no próximo, que esperamos gravar até ao fim do ano e, eventualmente, princípio de 25, em janeiro. Mas já estamos a trabalhar nele, já temos material, já o estamos a ensaiar. Esse disco foi um disco também muito pensado e muito experimentado. Antes de o gravarmos, nós, com as centenas de horas que temos de ensaios de sons aqui e ali, fomos experimentando, fomos rodando, e de maneira que temos uma complicidade muito forte. E a vontade de fazer coisas. E aí sim, trazer música original. Não é fácil definir a música que nós fazemos, porque tem influências de muitas áreas. Agora, definir exatamente o que aquilo é, eu não sei responder, para ser sincero. Sei que tem influências do jazz, tem influências do fado, da música popular, anda ali numa fronteira. Sim, não é só a sonoridade da guitarra portuguesa, há mais qualquer coisa, não é? Pois é isso, não é só trazer uma guitarra portuguesa e encaixá-la à força. Não. Fazer os arranjos para muito a cena para tímbrica, a tonalidade, a cena da fusão, isso, a sonoridade, aquilo é muito pensado, muito trabalhado. A fusão entre a guitarra e o piano, o contrabaixo no meio a equilibrar. Fazer a ponte. Não é só, exatamente, é bem observado, não é só trazer uma guitarra portuguesa e encaixá-la num discurso já existente. É tentar mesmo criar um discurso novo, de tímbrico, de equilíbrios. Aquilo é sempre um jogo de equilíbrios. Muito frágil e muito delicado. É mesmo um grande desafio, sem dúvida. E é uma coisa que nós temos adorado fazer e que nos motiva verdadeiramente, não é? Exatamente. Sem dúvida. Este discurso vai conduzir a uma pergunta. O que é o jazz verdadeiramente português? No meio disto. Pois, isso é uma excelente pergunta e é muito difícil de responder. Não existe. É verdadeiramente difícil. Eu deparo-me com isso há uma série de anos. Porque como é que se define? Há qualquer coisa que quando nós ouvimos o identificamos, não é? Agora, defini-lo de uma forma concreta, se calhar de uma forma até académica, do ponto de vista teórico, não é fácil. Porque tem elementos que nos fazem reagir, nos fazem dizer, epá, isto eu sinto aqui uma afinidade. Porque são elementos que nos são... que nos dizem qualquer coisa. Exato. Que nos vinculam. A gente sente que aquilo também é um bocadinho nosso. Não sei se há ali uma nostalgia sempre subliminar, mas que lá está quase sempre. Para mim não é fácil definir. Aquela nostalgia lusitana. O quê? A nostalgia lusitana. Pois, eu acho que há qualquer coisa que estará presente e que, por exemplo, mesmo as pessoas que não são portuguesas, nós quando tocamos fora, as pessoas vêm ter connosco e dizem, está aqui um sabor que eles também não conseguem definir muito bem, mas sentem uma cena nostálgica, sentem uma cena emocional. E pronto, agora definir isso de uma forma teórica é muito difícil. Sem dúvida. É para isso que serve a música. Pois, para explicar aquilo que não se pode explicar por palavras. É exatamente isso que eu sinto. Às vezes não é preciso rótulos, é não arte, é preciso... arte. É isso, isto emociona ou não? Faz-me sentir coisas ou não faz? A questão é só essa. E se faz sentir coisas boas, então a missão está cumprida. Sim. Sem dúvida. Já falámos, já falei do próximo álbum, deve sair no próximo ano, digamos, não é? Sim, a nossa ideia é gravar tipo alguns entre dezembro e janeiro. E depois são aqueles 3 meses de fábrica, de maneira que o mais tardar ali em meados de 2025 diz que estará cá fora, isso sem dúvida. Já há músicas aí nesses espetáculos, entretanto, ou não? O quê? Já há músicas que se foram tocadas... Curiosamente, há uma ou duas que nós já fazemos em público, para rodar e para perceber, para
há uma ou outra que às vezes já sai assim em algum concerto. Não sempre, mas volta e meia. O último concerto foi ali no Liceu Camões, não? Exatamente. Eu penso que aí já houve aí uma aproximação. Nós aí já tocámos para aí uma ou eu duas. Eu ouvi isso na Antena 2. Sim, que já estarão no próximo disco, sem dúvida. Pois, um deles é um tema do Luís Figueiredo, que se chama O Tamanho do Mundo, e a outra não me lembro, mas sim, tenho ideia disso. Nós estamos nesse processo e às vezes, de concerto para concerto, experimentamos coisas novas. E quando achamos que a coisa está apurada, pomos na lista. E nós temos essa sorte, porque como estamos muitas vezes juntos, em contextos em que vamos fazer um ensaio de som do concerto, fazemos um ensaio com a Cristina, depois a Cristina vai descansar e nós aproveitamos ali aquele tempinho, e acontece muito, seja onde estivermos, ficarmos ali a aproveitar para experimentar, não é? E muitas vezes no próprio concerto da Cristina a gente experimenta, porque nós temos uma parte a meio do concerto em que ficamos só os três. E a gente aproveita sempre para criar coisas. Para criar coisas. Que muitas vezes diz, olha, isto hoje correu bem, pumba. E vamos tomando as nossas notas e tal, e vamos construindo o mapa. Muito bom, muito bom. Estamos aqui a terminar o nosso tempo. Obrigado mais uma vez por ter acedido e participar no nosso programa da Rádio Freguesia de Belém. Para terminar, peço sempre aos nossos convidados para elegerem um tema para encerrar o programa. Imagino que seja deste álbum do Sul. Qual seria quero que eu escolha um tema do... Há um tema... É um tema muito calminho, mas que eu acho que saiu muito bem e é magistralmente interpretado pelo Bernardo Couto, que é o Dona Filipa.
Dona Filipa. Dona Sim, Filipa. Ok, mais uma vez, obrigado. E Muito obrigado, até à eu é que próxima. agradeço. Muito obrigado. Obrigado. E até à próxima. Hoje estivemos à conversa com Bernardo Moreira e aproveito para me despedir dos nossos ouvintes, em que voltarei ao tema jazz com sotaque português. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.